Outros aspectos são muito interessantes assim, nos pacientes que fazem anamnese, que são submetidos a uma coleta de anamnese. É a experiência dele prévia com a doença que ele está lidando. Quando ele é um paciente casual, ele não dá muito valor para uma história do... Você fala, você tem um quadro de isquemia cardíaca, ele não se incomoda e pergunta, o que vai ser de mim, doutor? Eu vou internar, se explica que vai ter que internar, observá-lo, fazer uns exames, ele vai tranquilo. Mas se ele é um paciente que tem história familiar de doença coronariana, já lidou com um parente que operou, que morreu cirurgia, que teve uma má evolução, ao ser informado que tem uma isquemia cardíaca, ele passa extremamente mal e fica muito angustiado com essa notícia, às vezes incrementando, muito potencializando a notícia ruim que está recebendo. Isso é comum variar também com o nível educacional das pessoas. A gente vê nos hospitais de emergência, no Souza Guiar, por exemplo, pessoas com infarto agudo, que tem uma morfina, em seguida a dor acaba, e o centro te chama e pede para ir embora, dizendo que ele mora perto, que ele toma um ônibus na porta, que ele salta daqui a um quarteirão e salta perto da casa dele. E, na verdade, você explica que o infarto pode matar, que é uma coisa extremamente grave, que tem que ficar no CTI. Ele fala, não, doutor, deixa eu ir embora, eu tomo um ônibus aqui do outro lado da praça, pego um trem, estou em casa em 10 minutos, não tem problema nenhum. Ao lado disso, nas clínicas mais de pacientes de melhor padrão cultural, uma pessoa que tem um refluxo, um simples refluxo, interna pálido, apavorado de estar morrendo por um infarto do miocárdio. Até que as coisas se esclareçam, existe uma potencialização do medo, porque essa pessoa mais instruída conhece infarto do miocárdio, conhece uma série de diagnósticos, de maneira correta ou às vezes de maneira incorreta. Se ele vê um vizinho, um colega de trabalho morrer de infarto, ele fica extremamente apavorado. Muitas vezes essa morte motiva uma consulta, uma anamnese, ele se queixa de dor no peito. E só cabe a nós, com as perguntas certas, sabemos se a dor no peito é realmente um quadro de coronariopatia, uma dor típica ou se é uma dor torácica. A história da experiência prévia aumenta o medo da doença, né? Então a gente tem que ter sempre essa consideração. Você fala, minha família toda teve cálculo na vesícula e morreu. Meu pai morreu de cálculo na vesícula, meu tio morreu de cálculo na vesícula. Tive 2 irmãos operando vesícula e ele tem cálculo na vesícula. Poxa, é um drama. Nós que se dá com uma notícia boa, acaba sendo uma tragédia pessoal para ele. No fundo não tem nada de tragédia pessoal, mas que realmente existe. Eu tenho que adaptar a minha entrevista, já que eu lido com pessoas de nível educacional alto e baixo, à pessoa que eu estou conversando. Eu tenho que usar um palavreado apropriado para a pessoa que eu estou lidando. Então eu tenho que me adaptar. Não adianta eu perguntar se a dor é opressiva para uma pessoa que não sabe o que é opressivo. Então eu digo aperta, pesa, as perguntas são no nível. Se eu tenho uma entrevista com um médico, é uma coisa muito mais fácil, porque a história já sai naturalmente. Então cuidado, perceba o perfil do seu paciente, social, cultural, econômico, e saiba considerar o que isso influencia na coleta de dados. Paciência com respostas pouco claras. Nem sempre as pessoas menos esclarecidas conseguem responder com clareza o que eu estou perguntando. Isso às vezes gera impaciência, eu acho que ele está com uma vontade, na verdade é por mau entendimento. Quando eu explico de uma maneira mais simples, ele é capaz de me dar a resposta exata que eu preciso assim. Né? Então é isso, o médico tem por obrigação se adaptar ao paciente. A gente não tem que querer que o paciente tenha. E é da natureza humana a gente ter simpatia por uma pessoa, à primeira vista, ter antipatia, e a gente tem que aprender a superar essa história toda. A gente, na hora que dá entrevista, não tem, mesmo o paciente que estava lá fora gritando, criando caso, reclamando, entrou gritando, na hora da entrevista a gente tem que ter calma, acalmar o paciente, se acalmar também e coletar a história da maneira mais tranquila. E isso implica que o médico tem algumas qualidades inerentes da profissão dele. Primeira coisa, humana. Né? Quem não é humano não pode ser médico. Medicina sem humanidade é incompatível. Paciência, amparar, né? Cobrir, ajudar, esperar. Né? Simpatia, claro. Quem é mais simpático, a gente vê isso nas enfermarias das universidades. Aí os alunos simpáticos conseguem tudo. Os alunos mais tímidos, mais antipáticos, entre aspas, não conseguem nada. Sistemático. Sistemático porque sem um sistema muito bem cuidadoso para a coleta de dados, eu não consigo fazer uma anamnese. Sistemático no sentido da ordem dos sintomas, em relação a tudo que a gente está falando aqui agora. Deve ser repetido o método da coleta da anamnese sempre. Esquema de bolo, assim, copia no papel a ordem, faz igual, até que se acostume a fazer. A anamnese é sistemática, tem que fazer por todos os edifícios que também o é. E observador, o médico tem que ser observador. Enquanto eu coleto uma história, eu estou vendo o paciente dispineico, o paciente agitado, o paciente trêmulo, o paciente incomodado, o paciente, enfim, me permitindo uma série de conclusões do meu banco de dados. Nem tudo que é falado
é tão importante, às vezes, que uma coisa que eu observo. Um hematoma numa criança que está espancada, uma mulher que é violentada, que está com um aspecto de trauma, né? Observar a face do meu paciente, né? A face dos doentes é o espelho da alma, né? A face é uma coisa que revela todo o sentimento do paciente assim, né? Ao lado dessa humanidade, o médico também tem que ter outras duas qualidades assim, fundamentais. Primeiro, estudar sempre, né? Medicina sem estudar é uma temeridade. A gente faz bobagem, acho que a medicina é uma coisa extremamente dinâmica. Cada ano sem estudar se perde 30% do que sabia e perde 30% do que apareceu. Então, em 2, 3 anos você não é mais nada. Então, estudo permanente, é uma profissão trabalhosa que merece estudar para sempre, né? E moral, né? Medicina sem moral, a gente passa a ter acesso aos segredos mais íntimos das pessoas assim. Um jovem te confessa homossexualismo, uso de drogas, que ele é assassino, coisas que ele não falou para ninguém, é uma confissão, né? Então, essa coisa tem que ser tratada com muito cuidado. Essa informação em mãos de gente desonesta é extremamente complicada. Então, o médico tem o poder de induzir um paciente a fazer um aborto, ele tem o poder de induzir um paciente a tirar uma vesícula, induzir um paciente a cortar uma perna, e se ele é imoral, ele pode induzir alguma dessas coisas para ganhar dinheiro. É extremamente complicado. Nossa responsabilidade moral é muito complicada.